Nas conversas, Thiago Sparks aqui com um cubo 3D e um desenho 2D de um cubo 3D. Eu já falei várias vezes para vocês a importância do desenhista aprimorar a sua visão 3D, ou seja, conseguir representar a tridimensionalidade em uma superfície bidimensional. As três dimensões são altura, largura e profundidade. Vocês sabem que uma folha de papel, uma tela de um computador, uma tela qualquer que for, só tem duas dimensões, geralmente altura e largura. A profundidade ela é, portanto, simulada através da manipulação dos traços, das cores, das formas, para dar a sensação de 3D. Afinal de contas, todos vocês aí enxergam três dimensões. Altura, largura e profundidade, você entende e interpreta que isso aqui é uma representação visual bidimensional disso aqui, que é o legítimo cubo 3D. Se você assistiu o meu vídeo do Paradoxo da Perspectiva, você sabe que manipular e pegar todos esses macetes para desenhar profundidade não é ali uma tarefa tão fácil, demanda esforço, trabalho intelectual e muitas horas aí de treino e aperfeiçoamento técnico. No entanto, será que é possível ir além? Ir além das três dimensões, ir além de um cubo como esse, ir além da altura, largura e profundidade e chegar na quarta dimensão? E chegando na quarta dimensão, talvez você consiga fazer desenhos muito além disso e vai fazer uma arte parecida com isso. Se você colocar no Google desenho em 4D ou Fourth Dimension Drawing, você vai encontrar imagens desse tipo. E eu tenho que dizer para vocês que não, isso não é desenho em 4 dimensões. O termo 4 dimensões ou 4D tem sido utilizado popularmente no cinema para indicar uma certa experiência extrasensorial. Geralmente você tem a sala 3D em que as pessoas colocam aquele óculos e vem a imagem projetada, parecendo que ela está tendo profundidade, afinal de contas uma tela é uma superfície bidimensional, então você tem a visão 3D, e o 4D seria aí uma espécie de cheiro, luz ou até mesmo uma cadeira tremendo, para dar uma experiência a mais além da visualização das três dimensões. Esse tipo de arte tenta simular algo que vai além do desenho na folha de papel ou na superfície, tendo talvez uma interação com o mundo real, e alguns apelidaram de desenho 4D. Mas a verdade é que, nesse caso, você tem ou um desenho recortado, um papel recortado, ou uma maquete, e de um modo geral, para você visualizar a imagem da forma como é proposta, você tem que tirar uma foto num determinado ângulo para ter esse resultado. E todos nós sabemos que uma foto é uma arte bastante 2D. Quando eu falo em 4 dimensões, eu estou dizendo além das 3 dimensões. Um passo adiante, algo além da altura, largura e profundidade que a trivialidade dos olhos humanos são capazes de captar. Será que é possível, com o desenho, com a superfície 2D, nós desenharmos, explorarmos essa quarta dimensão que não é familiar para a maior parte de nós? Antes da gente fazer essa viagem e tentar encontrar uma resposta para essa pergunta, precisamos definir, afinal de contas, o que é a quarta dimensão. Em 1884, Edwin Abbott escreveu um romance chamado Flatland, A Romance of Many Dimensions. Traduzindo, seria Planolândia, um romance de muitas dimensões. Essa história ela é bastante popular para que as pessoas consigam explicar mais ou menos como seria a nossa interpretação de uma possível quarta dimensão. Conta uma história de um mundo bidimensional que tem o seu primeiro contato com um ser tridimensional. Os nossos olhos humanos eles são capazes de captar ali a profundidade, altura e largura. Ao invés de tentar meramente imaginar o que seria essa quarta dimensão, talvez dar um passo para trás e imaginar em um mundo bidimensional, tendo contato com a terceira dimensão, seja uma maneira um pouco mais degrau por degrau para entender o que seria essa quarta dimensão. Vamos imaginar um mundo bidimensional. Aqui é Planolândia, para nós um pedaço de papel, mas tudo aqui só tem 2 dimensões. Nesse caso aqui seria largura e altura, mas se você visse deitado seria
a largura e a profundidade, não teria a altura, e nesse caso aqui não teria a profundidade, mas tanto faz, vocês entenderam o conceito. Estou levantando o papel, então vamos falar de altura e largura. Mesma coisa, os seres, o nosso amigo chapadão aqui, ele é um cara achatado, que ele vive aqui em Planolândia. E ele está preso a essa dimensão porque ele só tem duas dimensões. O seu corpo, a sua configuração é totalmente adequada a esse mundo plano e achatado como essa folha de papel. Ele pode se mover para frente, para trás, para cima e para baixo, mas nunca em profundidade, porque é uma dimensão que ele não conhece. E o mesmo vale para os outros habitantes de Planolândia, que também são como ele, e ele leva a sua vida comum aqui neste mundo achatadinho. Até que um dia, um ser da terceira dimensão, ele aparece e observa Planolândia de longe, e começa a observar este cidadão de Planolândia. E ele, diferente do nosso amigo achatado, ele tem profundidade, ele é arredondado, ele tem uma configuração da qual em Planolândia isso não é notado. Para o nosso amigo tridimensional, Planolândia é apenas uma folha de papel, uma grande pizza no espaço, mas para o nosso amigo aqui, Planolândia é tudo que ele conhece, é o seu planeta, é a sua vida, tudo ele é configurado com base nessas duas dimensões. Até que o nosso amigo gordinho tridimensional aqui se aproxima para falar com ele e diz: "Ei, tudo bem com você?" E ele fica assustado e fala assim: "Meu Deus, estou ouvindo uma voz, quem tá falando comigo? O que é isso?" "Ah, peraí, deixa eu chegar mais perto de você, acho que eu não tô encostando no seu plano, no seu mundo. Eu vou me aproximar para você me ver melhor." E aí ele se aproxima e encosta em Planolândia, aterrissando assim. Quando ele encosta em Planolândia, o nosso amigo achatado não vê o que não toca em Planolândia. Ele vai ver unicamente a parte do corpo do nosso amigo 3D que toca Planolândia. E seria uma forma mais ou menos como essa marca vermelha que eu deixei aqui. E ele começa a conversar com essa forma estranha, diz: "O que é você? Você não tem forma, você é esquisito, eu nunca vi nada parecido com você, ou você é meio parecido com um Splash, né? Como assim você é um ser diferente?" Ele: "Ah, peraí, deixa eu tentar mostrar pra você como é o meu corpo na íntegra." Então ele começa a girar e se mover e tentar tocar várias partes do seu corpo em Planolândia. E aí é que o nosso amigo achatado vai ver uma coisa bem esquisita, porque ele nunca vai enxergar o corpo completo do nosso amigo tridimensional. Ele vai conseguir visualizar apenas partes do seu corpo, que são as que tocam na folha de papel de Planolândia. Ele vai ver uma forma como essa o tempo todo se moldando, se mexendo. Uma hora fica mais fina, outra forma fica mais arredondada, outra hora fica mais larga. Outra hora ele vira um pontinho, tem hora que desaparece totalmente, depois volta a aparecer. E ele fica bastante confuso. Meu Deus, o que é isso? É um alien? É um ser de outra dimensão? Na verdade, sim, um ser de outra dimensão, mas ele veria uma forma constantemente mudando de aparência na sua frente. Até que ele se assusta, ele sai correndo, vai pra casa dele, se fecha e fala: "Meu Deus, vamos me esconder aqui que aquela criatura não vai me ver." E quando ele olha de cima, não importa pra onde ele vá, ele consegue ver em totalidade toda a Planolândia. E ele vai se aproxima novamente do nosso amigo e diz: "Oi, não adianta você correr porque eu vejo onde você tá o tempo todo. Mas olha, eu vou tentar fazer uma coisa por você. Eu vou tentar te mostrar como que o mundo que você vive é apenas uma parte de muito mais do que existe." Então ele pega o nosso amigo, afasta de Planolândia e ele vê todo o seu mundo distante com uma folha de papel. Isso é assustador para ele. Nosso amigo, então, fica completamente sem entender o que aconteceu e, ao mesmo tempo, ele não consegue interpretar direito o que ele está vendo, visualizando, e o nosso amigo redondinho aqui prefere levá-lo de volta e coloca ele em qualquer outro lugar bem distante de onde ele estava originalmente. Para os amigos e outros habitantes de Planolândia que estavam aqui do lado, eles vão ver que: "Nossa, você se materializou aqui do nada? Você foi teleportado? O que aconteceu?"
E ele vai dizer, gente, eu fui para uma outra dimensão, o nosso mundo não é só o que vocês veem, eu vi muito mais, há 1 minuto eu estava aqui, mas... não, mas como que você não percorreu? Como você chegou até aqui sem percorrer essa distância? Basicamente porque ele fez isso. Só que tudo que não toca a Planolândia, eles não são capazes de enxergar. E ele fica bastante confuso com tudo isso, e o nosso amigo 3D percebe que isso é talvez demais para os habitantes deste pequeno planeta conseguirem entender muito além daquilo que eles visualizam. Se você quiser ver uma explicação um pouquinho mais detalhada e profunda sobre esse conceito, eu recomendo que você assista um vídeo do Carl Sagan falando sobre a 4ª dimensão. Tá em português, é um episódio da série Cosmos, e ele explica de uma forma bastante didática e acho que vai ser bem esclarecedor caso você queira saber mais. Muito bem, agora tente imaginar que Planolândia seria o nosso mundo real. Um mundo com 3 dimensões, em que nós vemos altura, largura e profundidade. A 4ª dimensão, essa criatura de 4 dimensões, teria contato com uma dimensão que nós não conseguimos ver, nós não conseguimos tocar e nem atravessar, porque nós somos construídos em 3 dimensões, nós estamos presos num mundo de 3 dimensões, assim como os nossos amigos de Planolândia. E para nós, um ser de 4 dimensões, ele enxergaria como se fosse uma folha de papel na frente dele. Portanto, se nós estamos presos em 3D, fica meio complicado dizer o que seria o 4D, se é que nós não podemos ver, não é mesmo? Eu acredito que não com os nossos olhos, nós não conseguiríamos enxergar 4 dimensões mesmo se quiséssemos, porque tudo que tem aqui no nosso mundo está configurado em 3 dimensões. No entanto, os matemáticos tentam de alguma maneira simular o que seria essa 4ª dimensão, porque nós podemos simular várias coisas em dimensões abaixo, inferiores. Por exemplo, uma 3ª dimensão em uma superfície bidimensional. Você entende que essas linhas vermelhas pontilhadas se referem à profundidade de um cubo como esse aqui. Que um desenho como este aqui, o quadrado vermelho, significa não um quadrado pequeno dentro de um quadrado preto maior, e sim que é o mesmo quadrado preto, só que em perspectiva, em profundidade. E nós conseguimos fazer essa relação porque nós vemos o mundo 3D e por aproximação e assimilação nós identificamos a 3ª dimensão numa superfície bidimensional. Embora a profundidade, a 3ª dimensão, não esteja verdadeiramente inserida aqui. Aqui ela tem. Aqui não. A partir dessa ideia de projeção, talvez seria possível representar o que seria essa 4ª dimensão. Mesmo que nós não enxerguemos a 4ª dimensão por si só, talvez uma projeção dela nos daria uma noção do que ela seria. Partindo da 1ª até a 4ª dimensão, nós teríamos um esquema crescente na formação de um cubo. Por exemplo, veja essa animaçãozinha, você tem uma linha que se estica e você tem uma dimensão, ou seja, a largura. De repente, essa mesma linha, ela se projeta para cima, para a nova dimensão, que é a altura. Essa altura se projeta para o fundo, ou seja, a 3ª dimensão, profundidade, formando o cubo. Uma vez que esse cubo se projeta para todas as dimensões que ele se formou anteriormente, repetindo o mesmo padrão, ali estaria a 4ª dimensão. Isso seria um cubo em 4 dimensões que vocês estão vendo aí. Mas um cubo é... Não é um cubo. Um cubo é um quadrado com 3 dimensões. Então, o nome é um cubo de 4 dimensões, é Tesseract. Ah, Thiago, aquele da Marvel, coloque pega esse mesmo, tá? Mas não é o da Marvel. O da Marvel pegou o nome do Tesseract para falar daquele objeto, tá? O Tesseract é o cubo em 4 dimensões. Então isso que você está vendo parece um quadrado, que parece um cubo menor dentro de um cubo maior, na verdade, é uma possível projeção, uma das projeções de um cubo em 4 dimensões. Se você procurar o Tesseract no Google, você vai ver GIFs ou imagens animadas em que ele parece se mover o tempo todo. Isso são, na verdade, diversas possibilidades de projeções do que é um cubo com 4 dimensões. A ideia do Tesseract ficar se movendo nesses GIFs que vocês veem seria mais ou menos a ideia desse cubo
com essas possibilidades de sombras que vocês estão vendo aqui. Veja, a sombra ela é uma projeção 2D de um objeto 3D. E por mais que ele se deforme, ele pareça ter formas diferentes, como talvez um losango ou até mesmo um diamante, como eu já mostrei para vocês, todas elas são representações desse cubo e você identifica bem porque você vê o cubo 3D. Só que no 4D, como nós não vemos o que é o cubo na quarta dimensão, nós vemos apenas possibilidades de suas projeções. Então é como se Planolândia visse apenas essas possibilidades de sombra no mesmo objeto que eles jamais vão conseguir visualizar em 3 dimensões. Portanto, Tesseract são as inúmeras possibilidades de um cubo nas 4 dimensões, sendo que cada lado desse ele se expande, assim como o lado, o comprimento e a profundidade se expandiu a cada nova dimensão projetada para nós visualizarmos este cubo aqui. Meu Deus, Thiago, você volta com a série Segredos do Desenho depois de um bom tempo sem fazer isso aqui, para falar basicamente sobre um cubo? Tá, ok, eu não vou ficar só desenhando quadradinhos. E como seria, então, coisas mais complexas? As plantas, as pedras, um riacho, animais ou até mesmo o ser humano em 4 dimensões. Como seriam os ambientes em 4 dimensões? Como é possível representar essas formas em 4 dimensões? Existe alguém que já tentou e conseguiu de alguma maneira desenhar 4 dimensões além do Tesseract? Salvador Dalí, com sua obra Corpus Hypertropus, tentou representar o que seria o conceito de 4 dimensões nessa obra de arte que você está vendo aí. Então, uma possibilidade de representação das 4 dimensões. O crucifixo em 4D. Existe também uma brincadeira aí de como que nós veríamos, né, o cubo se formando em 3 dimensões ou 4 dimensões. Para quem não pegou, tem essa imagem que vocês estão vendo agora que representa o que é esse hipercubo que ele fez aí do crucifixo, né? Isso aí é um trecho de uma palestra do matemático Matt Parker, em que ele dá mais exemplos sobre a 4ª dimensão, e eu recomendo que você assista caso você se interesse por esse assunto, em que ele mostra essa animaçãozinha primeiro dessa caixinha se tornando cubo, ela se abrindo, um cubo planificado. Se você já brincou de montar um dado de papel, você sabe como é, né, o dado, ele parece uma cruz e quando você dobra ele vira essa caixinha fechada. E vendo essa primeira sombra da caixinha se formando, você entende perfeitamente que isso é um cubo. E ele diz que não, na verdade isso aí é também uma projeção, é como se fosse a sombra do cubo se formando. Não é o cubo 3D, né? O que seria o hipercubo, né, a sombra verdadeira de um cubo 3D é o que ele mostra em seguida, né, como seria em 4 dimensões, ele formando um cubo em 3 dimensões. E veja como que, na verdade, cada lado ele se dobra sobre si mesmo de uma forma bem estranha. O pintor Maurice Golubov também fez diversas obras tentando explorar esse conceito da 4ª dimensão. E você tem essas pinturas com um tom de abstração, mas ele procurava pegar esses conceitos matemáticos e tentar representar como seria uma possível visualização dessa 4ª dimensão para coisas que nós temos aqui no nosso mundo. Esse pintor tentou colocar muito o conceito de você subtrair sempre uma dimensão, ou seja, na folha de papel a gente abstrai a 3ª dimensão com a ilusão de ótica. A sombra é uma planificação de uma 3ª dimensão, então a sombra de um objeto em 4 dimensões, ela teria 3 dimensões. Um desenho em 3 dimensões seria uma representação mais concreta do que é uma figura em 4 dimensões. Então, todo desenho que procura representar as 4 dimensões, você está pulando 2 dimensões para tentar representá-lo. Então você consegue pegar apenas um fragmento, uma das possibilidades da projeção desse objeto, como essa brincadeira da sombra que eu fiz agora há pouco para vocês. Então, muitas das suas obras tentavam capturar esses momentos diferentes. Caso você assista a apresentação do Matt Parker, ele também vai mostrar várias possíveis visões de um cubo 4D em 3D, no conceito do Flatland, o quanto ele veria a imagem do cubo se moldando e, consequentemente, como que nós veríamos um objeto 4D se moldando o tempo todo na nossa frente, porque nós só conseguimos ver partes dele. Só que, no caso do 2D, eles veem
formas achatadas, a gente veria como se fosse um... Imagina um negócio 3D se moldando com uma grande gororoba na sua frente, porque na verdade você só está vendo pedaços do que seria algo que está numa dimensão que você não consegue visualizar. Pablo Picasso fez esse quadro de Daniel Kahneweiter, devo ter pronunciado errado, perdão, mas vocês estão vendo aí o nome, também tenta representar a ideia da quarta dimensão na sua pintura, né? Picasso fazia vários desse tipo de experimentação, né? Para quem conhece bastante o trabalho dele, sabe disso, né? Existe um conceito também de que a quarta dimensão você seria capaz de ver 6 lados de um cubo ao mesmo tempo. Assim como o 3D, ele vê flatland, né? Ou seja, tudo que está em 2 dimensões você vê de uma vez, tanto dentro e o fora, porque você vê as 2 dimensões com muita facilidade. Quem está na quarta dimensão vê as 3 dimensões na sua totalidade, como o nosso amigo aqui via o mundo numa folha de papel. Então, essa tentativa de achatar as imagens, fazer várias coisas ao mesmo tempo, é também uma possibilidade de representação artística da quarta dimensão. Outra obra de arte bastante famosa da quarta dimensão é esse jarro aí, chamada de garrafa Klein, ou Klein Bottle. Parece um jarrinho comum, mas na verdade é um jarro que ele contorce em si mesmo e ele se fecha. É como um cano, que ele dá uma volta em si mesmo e fecha. Eu sei que você olhando assim dá a impressão que ele é só um cano com o bico que ele fura a própria garrafa e se conecta por dentro, mas na verdade ele não está atravessando a garrafa, ele está indo para a quarta dimensão e novamente se conectando em terceira dimensão na ponta da garrafa. É como se você tivesse um mundo de Flatland e você tem um objeto como esse em que você toca uma parte e depois a outra parte, e essa parte que está suspensa, os nossos amigos aqui de baixo não enxergam, mas é porque ela está numa dimensão que eles não visualizam. Então a garrafa Klein, ela dá essa volta porque ela representa só as partes que nós conseguimos ver a partir da sua projeção. A parte que ela dá a impressão que atravessa a garrafa, ela está na quarta dimensão. É um objeto bem interessante, tem umas pessoas que fazem essa escultura para vender, claro que é um objeto 3D e não 4D, mas ele é como se ele capturasse uma das possibilidades desse objeto. Tem alguns experimentos bem interessantes usando essa garrafa também, que você pode procurar aqui no YouTube, outras pessoas que fizeram. Depois de toda essa viagem, talvez você esteja se perguntando, né? Thiago, então como nós definiríamos a quarta dimensão? Porque cada dimensão nova tem um nome. Altura, largura, profundidade e a quarta. Eu sei que nós não enxergamos, eu sei que nós não a vemos. O que seria essa quarta dimensão? Para muitos matemáticos, físicos, estudiosos, eles definem que a quarta dimensão é o tempo. Nós também estamos presos ao tempo, e o tempo é uma direção única que nós estamos todos amarrados nela. O conceito da quarta dimensão extrapola a noção de tempo. E como nós não podemos manipulá-lo, nem mesmo nos orientar por ele, o tempo é uma constante que ela está aí e parece muito mais poderosa e maior do que todos nós. Será que faz sentido atribuir o tempo à quarta dimensão? É um pouco confuso imaginar que, de repente, uma medida de momento é algo que faz relação com a nossa percepção de espaço. Pois é exatamente aqui que a coisa fica muito louca. Vocês se lembram do exemplo de Flatland, do rapaz sendo projetado de uma posição para outra, parecendo que ele sofreu uma espécie de teletransporte? Para eles, os habitantes de Planolândia, a localização dele, eles o seguiam unicamente pelas grandezas que eles conhecem. Portanto, ele desaparecer aqui e aparecer aqui, vai parecer que ele percorreu um espaço no tempo muito menor do que ele poderia fazer se ele andasse na direção horizontal, indo daqui para cá. Porque na verdade ele foi jogado daqui para cá de uma forma muito mais rápida. Há os que dizem que a quarta dimensão você pode visualizar todo o plano da Terra e do mundo em 3 dimensões ao mesmo tempo, como se você pudesse unicamente colocar um certo ser em diversos locais, assim como você transfere o nosso amigo aqui para qualquer ponto desse lugar, sem precisar que ele percorra todo esse espaço.
E, portanto, daí que estaria a ideia de tempo. No caso, esse ser de 3 dimensões, ele é constantemente com formas alternadas, ele parece se mexer e ter uma forma que o tempo todo está em movimento, mas na verdade ele não está em movimento. A verdade é porque ele não enxerga ele na totalidade. Então, é como se ele manuseasse, detesse todo o tempo que ele molda a sua forma na visão dele. Mas na verdade ele simplesmente é o que é. Teorias dizem que a 4ª dimensão permite até mesmo possibilidades de aberturas, fendas no tempo, onde você seria projetado em um outro plano, em um outro mundo, inclusive mundos muito parecidos com o nosso, mas você mudaria de lugar daqui para uma outra planolândia. Imagine isso acontecendo com o nosso planeta Terra, na dimensão em que você vive agora. Você, por um instante, vai para uma dimensão 4D, faz um movimento em uma dimensão que você não existe para cair em um outro mundo 3D e você se torna incapaz de voltar. Imagine o seguinte exemplo, você tem não uma planolândia, mas 2 ou mais planolândias. E elas não estão simplesmente dispostas em lugares aleatórios, né? Elas não precisam estar exatamente uma ao lado, outras podem estar inclinadas, em cima e embaixo. De repente nós temos uma planolândia que ela faz um ponto de intersecção com a outra. Para os habitantes de Planolândia, esse ponto de intersecção, ele é indiferente. Ele seria como uma pequena linha que eles jamais vão poder atravessar, porque o outro plano ele precisaria de acesso numa dimensão em que eles não atingem. E o mesmo vale para os habitantes que estão nessa segunda Planolândia, que também, para acessar a primeira Planolândia, estaria numa dimensão que para eles é inacessível. Vamos supor que num ponto específico o nosso amigo ele consiga fazer um giro, apenas um giro de 90 graus. E de repente ele se vê novamente numa outra Planolândia perpendicular à sua original. Nessa nova Planolândia haveriam outros seres, outras figuras, outra arquitetura, mas novamente ele só poderia se mover para os lados, para cima e para baixo, e nunca em profundidade, porque os seres deste mundo também não são capazes disso. E por um instante, naquele ponto, naquele momento, ele pôde fazer uma transição dimensional e está ele aqui preso em um novo mundo sem conseguir voltar para sua casa, que na verdade está bem próxima, mas tão distante. Claro que isso tudo é um exercício de imaginação, não há como provar que existe uma terra projetada ou um outro plano, ou realmente essa dimensão que nós não estamos. Nós não conseguimos ver, nós conseguimos talvez simular através de cálculos ou imagens, mas principalmente com a nossa imaginação. Nos resta então imaginar, ou talvez interpretar. Pessoas que analisam numa ótica mais espiritual tentam definir a 4ª dimensão, seguindo essa progressão como a primeira dimensão diz respeito à matéria, aos átomos, né, a forma em si. A segunda dimensão está nas sensações, como você sente, percebe, o seu tato, os seus 5 sentidos, o cheiro, a sua própria visão e tudo mais, o espectro das sensações. A terceira dimensão está o ego, a racionalidade, a capacidade interpretativa do que você sente, do que você percebe, do que você sente ao seu redor. Tá aí uma habilidade bastante humana e da vida aqui na Terra. E a 4ª dimensão, eles chamam de plano astral. Mais uma definição a respeito do tempo. Talvez você já tenha ouvido falar das famosas viagens astrais, em que pessoas afirmam que elas conseguem projetar a sua consciência em outro tempo, espaço, local, mesmo estando deitadas no quarto ou em algum lugar. É como se elas conseguissem, por um instante, se abstrair das 3 dimensões que o nosso corpo prende neste mundo para observar outros pontos do mesmo mundo em que a gente está, ou de mundos distantes, assim como o nosso amiguinho aqui via Planolândia de longe. Talvez a suposta viagem astral seria a viagem que este amiguinho fez com este nosso amigo achatado aqui,
para olhar o mundo dele de longe. Portanto, a quarta dimensão, o 4D, não é algo que a gente consegue representar unicamente, talvez de forma consensual, talvez de forma figurativa, porque não é algo que a gente enxerga. Nós somos seres 3D, presos em um mundo 3D, e talvez exista um universo muito mais amplo do que o mundo como nós percebemos. Coisas que nós não podemos entender, nós não podemos provar dentro das nossas medidas e formas concretas como entendemos esse mundo. E aí que entra a nossa capacidade de visualizar, imaginar, talvez fazer cálculos, simular. São coisas que os matemáticos, físicos, pesquisadores e também artistas e desenhistas podem tentar fazer. É um universo muito mais amplo do que o mundo que nós conhecemos. Talvez explorar o que seria essa quarta dimensão. Como seriam as figuras em 4 dimensões? Como seriam os seres, nós vistos em 4 dimensões? Como seria este amigo aqui, o 3D, o equivalente a um 4D, olhando para nós, meros seres de 3 dimensões? Existe aí um multiverso gigantesco que cabe a você, artista, nós desenhistas, explorarmos. Talvez tentar compartilhar um breve instante de delírio ou, quem sabe, imaginação de uma dimensão que nós não vemos, mas que está aí o tempo todo. Talvez tangenciando o nosso espaço, talvez nós observando. Quais são as possibilidades do desenho em 4 dimensões além de um Tesseract? Então, o desenho em 4 dimensões não seria uma imagem que a gente pode representar de maneira puramente figurativa ou como um reflexo de algo como ele é, porque nós não vemos o que é um ser em 4 dimensões, nós não vemos os outros mundos em 4 dimensões. Nós fazemos projeções, representações, ou talvez existam pessoas que podem compartilhar algo além dessas experiências dimensionais como trivialmente os nossos olhos capturam. Talvez possamos simular ou representar de forma parcial o que seria esse outro mundo, outros universos ou outros seres dessas outras dimensões. Então talvez o desenho em 4D seja uma simulação de algo, de um universo. Não, um multiverso de possibilidades que nós ainda não exploramos. E então, estamos conversados. Por enquanto. Não. Se você quiser um exercício de desenho bem interessante, nós lançamos aqui Raf Desenhando uma História, o cadernão de desenhos em que você vai basicamente completar uma história do Raf, desenhando criaturas, mundos diferentes para dar um ar único e característico para a sua obra. É um lançamento da Crase Editora, de minha autoria, e não, aqui não dá para você desenhar nada em 4D, mas talvez você consiga, com a sua criatividade, representar um fragmento de um ser em 4D, como um grande Tesseract, ou aprender um pouquinho sobre conceitos de desenho básicos no Pequeno Grande Manual do Desenho, também lançamento da nossa editora aqui. Eu vou deixar também para você aqui do lado alguns vídeos, caso você tenha gostado desta série, que você pode acompanhar aqui dos Segredos do Desenho. Obrigado a todos vocês pelo apoio, pela força que vocês deram pra gente ter essa virada de página. E agora, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo mais elaborado que eu trouxe aqui, não é, Gui? Te dei um trabalhão pra editar esse vídeo, só te chamei no final pra aparecer.
Mas agradeço a vocês pela oportunidade, fico feliz de estar fazendo um vídeo mais assim, sem ser tanto a toca de caixa. E se você gostou desse tipo de vídeo, aqui tem mais 2. Então vai lá assistir. Não esquece de like, comentário, compartilhar, mandar para seus amigos. E tenta desenhar em 4D. O que seria um desenho em 4D? E vai assistir os outros vídeos. Ah, e também os outros que eu deixei para você ali. Do Carl Sagan, do Matt Parker, se for do seu interesse. É bem legal, viu? Me divertir aprendendo sobre isso. Vai lá.